Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você abra comigo aqui. Nós estamos falando, amado, sobre crescimento espiritual. Amém? Aleluia. E crescimento espiritual fala de maturidade, fala de... A própria palavra já diz, né? Quando crescemos, nós amadurecemos, né? Nós não somos mais as mesmas pessoas que éramos quando estávamos lá mais atrás, quando éramos mais novos. Adquirimos experiência, construímos maturidade, não é? E eu quero falar aqui a respeito de uma passagem aqui, eu quero meditar sobre essa passagem, e eu quero que você abra comigo aqui em Mateus, no capítulo 22. Mateus, capítulo 22. A partir do versículo 36. Aleluia. Vocês encontraram? Aleluia. Mestre, qual é? Posso ler? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Quem perguntou foi um intérprete da lei para Jesus, amém? No versículo anterior. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo mandamento é semelhante a este. Em outras palavras, é igualmente importante. Amém? É igualmente importante. Aleluia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha que coisa interessante, amado. A gente vai encerrar hoje, não é? Essa reunião nossa sobre crescimento espiritual. E eu queria que você guardasse o seu coração a respeito daquilo que nós vamos compartilhar hoje. Porque Jesus, amado, Jesus resumiu toda a lei e tudo aquilo que os profetas falaram em dois mandamentos. Eu creio que você há de concordar comigo, irmãos, que Deus está interessado em relacionamentos. Não é? Deus ele está interessado em relacionamentos saudáveis. Não é verdade? E ele fala uma coisa interessante aqui. Ele diz, se você ama a Deus, não é, acima de todas as coisas, e ama ao teu próximo igualmente como você me ama, semelhante quer dizer isso. Você cumpre toda a lei e os profetas. Olha que coisa interessante, amado. Como Deus dá importância à forma e à atitude como nós lidamos com o próximo. E eu quero chamar a tua atenção hoje, amém, porque ele chamou a minha. E eu tenho, durante o decorrer da minha vida cristã, amado, uma coisa que tem me abençoado muito tem sido os relacionamentos. Tem sido pessoas que Deus tem levantado na minha vida para me abençoar, para me aconselhar, para me consolar. Não apenas com palavras, mas com atitudes, com uma boa intenção. Sabe, amado, e isso me traz alegria, isso promove crescimento na minha vida. E muitas vezes, no decorrer da nossa vida cristã, a gente passa a desenvolver uma vida cristã baseado apenas no conhecimento dos dons ministeriais, dos dons espirituais. Eu quero saber o que eu posso fazer para o corpo de Cristo, não é? Mas tudo isso que nós fazemos dentro daquilo que Deus concedeu como dom para mim e para você tem um propósito: tocar a vida de alguém. Porque ele resumiu toda a lei é toda a palavra, amado, tudo aquilo que os profetas falaram, e os profetas falaram de Jesus. Amém? Então, tudo aquilo que está contido na palavra se resume em dois mandamentos, e Jesus fala uma coisa interessante. Se você cumprir esses dois, você está na fita com Deus. Não é? E você pode se perguntar, mas eu não sou perfeito. Eu digo, eu também não sou perfeito. Mas a Bíblia diz, amado, que a partir de um relacionamento, lá em 1 João, no capítulo 4, a partir de um relacionamento que nós construímos com Deus, esse amor de Deus é aperfeiçoado em nós. E a partir do momento que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, amado, nossos relacionamentos, eles são transformados e mudados a cada dia. Então, quando Deus fala na sua palavra que tudo se resume a isso, não é? E é sobre isso que eu quero falar, porque verdadeiramente o crescimento e maturidade espiritual, amado, pode ser medido através de relacionamentos. E não apenas de uma obra que eu realizo. Aquelas pessoas chegaram para Jesus, chamaram Jesus de Senhor. Jesus disse, epa,
Senhor, não. Vocês não fazem o que eu peço. Mas nós comemos com você. Olha, alguém que teve o privilégio de sentar na mesa e ceiar com Jesus, Jesus disse, ei, eu não lembro desse fato. Esse fato ficou para trás porque vocês estão vivendo uma vida como outra qualquer. Ah, mas nós curamos, nós fizemos isso, nós expulsamos demônio. Sabe, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Lá em Marcos 11, 23, que a gente fala sobre falar para a montanha, orar para a montanha, depois ele diz que se você tem alguma coisa contra alguém, você tem que consertar isso aí. Porque se você não consertar isso aí, mano, as outras coisas freiam. Deus, amado, ele veio ao encontro do homem, veio se revelar ao homem, para que o homem pudesse ser restaurado da sua condição espiritual. Então foi o próprio Deus que propôs no coração dele, não é? Vim ao meu encontro e ao teu encontro, a fim de se apresentar a mim e a você, para que nós tivéssemos um relacionamento com ele. O cristianismo, amado, ele é extremamente poderoso quando os relacionamentos são construídos. Relacionamentos de amor, de respeito, amor fraternal. E Jesus disse, resumiu, nesses 2 mandamentos. O primeiro, está Deus acima de todas as coisas. O segundo, igualmente a este, ou seja, semelhante a este, é você amar ao próximo. Com a mesma intensidade que você ama a Deus, nós devemos amar ao próximo. O apóstolo João diz, se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos ao nosso irmão, isso não funciona. E a Bíblia fala, amado, que a fé, ela opera pelo amor. Então, tudo aquilo, irmãos, que é afetado naquilo que eu posso dar para o outro, que é amor, e amor não está ligado apenas a sentimento, mas é um sentimento também, mas também é uma ação. Amém, irmãos? Porque ser benigno não está ligado a ter sentimento. Ser benigno é agir da forma correta, como Deus instrui, para que nós possamos agir. Não é? Esse é um fruto do Espírito, benignidade, bondade. Não é? Nós agimos porque fazemos aquilo que é correto. E a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Onde não houver amor, amado, a fé é apenas uma presunção, uma suposição que algo está acontecendo na minha vida. E o verdadeiro crescimento e a maturidade espiritual não se mede por uma pregação de um ministro. Ele pode ser bom o que for, mas quando ele descer do púlpito, converse com ele, ou tente se aproximar dele e descubra quem é. Não é para você investigar a vida da pessoa, mas você conhece muito bem uma pessoa quando você se aproxima dela e conversa com ela, e vê se aquele discurso é falso ou não. Como é que o discurso é falso? Pela forma como ela age com as pessoas. Ela fala de amor, mas não age com amor com as pessoas. E eu quero que você entenda, agir com amor com as pessoas, amado, não é afagar pecado delas, nem erro delas. É ser sincero e verdadeiro. Amém? E então a Bíblia fala que uma vez que eu ande dessa forma, eu cumpro toda a lei. E eu sei, amado, eu quero que você vá aqui comigo em Lucas capítulo 17. Eu sei que não é fácil, amado, o relacionamento. Todos nós sabemos, amados, que se relacionar, eu digo, não é uma arte não, irmãos, como alguns dizem e ensinam que é uma arte e é uma ciência. Se relacionar é fruto, amado, de uma relação que você tem com Deus, e aí a partir dessa relação, cujo amor é aperfeiçoado, isso te habilita a se relacionar com o próximo. Amém? Você está animado hoje? Não. Crescimento espiritual. A gente vai falar sobre relacionamento, sobre arranhões que pode acontecer e acontece. Amém? Porque 2 pessoas imperfeitas, amado, vai ter arranhão de vez em quando. A questão é, qual é o óleo, amado, que a gente bota na engrenagem? Né? Aleluia. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 3. Olha que coisa interessante, amado. Alguém já errou com você? Alguém já errou com você? Alguém já errou comigo, amado? Não é verdade? Mas olha o que Jesus fala a respeito de quem errou com você e a atitude que você deve ter para com quem errou contigo. Jesus não chama a atenção daquela pessoa que errou com você. Jesus chama a atenção de você que sofreu a ofensa. Ele não diz, olha, cautelai-vos, você está tratando Marcos de uma forma indelicada. Acautelai-vos vós que sofreu a ofensa. Aqui, vamos ler? Acautelai-vos, ou seja, tenha cuidado, seja esperto, não vacile, não é? Se o teu irmão pecar contra ti, acautelai-vos, eu quero ser lento nisso aqui, amado.
Porque às vezes a gente fica ferido com a pessoa e não tem a devida cautela de ter uma posição correta à luz da palavra e permitimos que os nossos sentimentos e as nossas emoções governem a nossa vida. E não a atitude que Jesus, né, cobra de cada um de nós, ou nos orienta, amém, irmãos? Porque não é uma imposição. Deus não impõe nada para mim nem para você. Deus propõe. Eu aceito ou não. Eu pratico ou não. É uma proposição. Algumas pessoas dizem que a nossa fé, amém, irmãos? A fé cristã, eu não digo nem a fé evangélica, a fé cristã é uma imposição de verdades que nós consideramos como sendo. Mas não é uma imposição, amado. Aceita quem quer. É uma proposição. Jesus não obrigou ninguém aqui a fazer nada. Jesus diz, acautelai-vos, você, com o dano que você sofreu. Então Jesus, amado, ele está interessado sim na minha atitude para com alguém que me feriu. Porque muitas vezes nós apresentamos as nossas razões. Senhor, você não está vendo o que essa pessoa fez comigo? Você não está vendo o que ele disse? Você está vendo a atitude dessa pessoa comigo? Por que eu tenho que ir a ela? É ela que tem que ir a mim. Jesus disse, acautelai-vos. Diga, é difícil, pastor. Concordo. Concordo, irmão. Mas o que é que nós vamos fazer? Diga, obedecer. Relacionamento não é fácil, irmão. Você concorda? E a Bíblia diz, amado, que se eu só me relaciono no nível das pessoas em que eu me dou bem, a Bíblia diz, os publicanos fazem o mesmo. Então andar apenas com quem eu me dou bem, andar apenas com quem não me fere, andar que eu diga, amado, não é ter comunhão, é você compartilhar. Você entende? Porque a Bíblia diz que você tem que ser cauteloso com as tuas amizades e que você não deve andar com todo mundo. Eu estou falando, irmãos, você lidar com pessoas de um modo geral, amém? Em que você tem que permitir deixar a porta aberta para os relacionamentos, não se trancar com medo dos relacionamentos. Porque um dia você foi ferido, amado, se um dia você foi ferido, libere perdão sobre a sua vida. E avance, não tenha medo, amado. Porque a Bíblia diz que quando você é aperfeiçoado no amor, você lança fora o medo de se relacionar. Não é apenas o medo, amado, de receber o juízo, ou ser julgado naquele dia. Você não tem mais medo de se relacionar, porque aquela ferida foi sarada, amado. Você entende? Você adquiriu cautela. Aleluia. Então, Jesus fala aqui uma coisa interessante. Acautelai-vos de quê? Do sentimento. Acautelai-vos de quê? Daquilo que você está percebendo do que aconteceu com você em função do que você sofreu de outro. Ou do que o outro jogou como peso sobre a tua vida. Aleluia. Sabe, amado, eu tenho plena convicção que a gente está fazendo barulho demais, amado, dentro de igreja. Eu sou a favor de barulho, amado, de corre-corre, de alegria, de tudo. Mas, amado, mas não há um testemunho da igreja hoje a nível de relacionamentos. Porque eles falam um dos outros, falam de liderança, critica fulano, critica isso, diz que a igreja A é melhor do que a igreja B, que não sei o quê, que um monte de coisa. E quando a Bíblia, Jesus dizendo que quando eles verem que existe amor entre nós, o mundo vai ser atraído. E o amor, amado, é a forma como nós cuidamos um dos outros, amado, assumindo a responsabilidade devida a cada um. Nesse caso aqui, amado, Jesus está jogando a responsabilidade sobre quem sofreu a ofensa. E não sobre quem ofendeu. Agora eu quero te dizer uma coisa, se você sabe conduzir, amado, se conduzir dessa forma, você vai fazer com que o outro seja mudado também. Porque o amor de Deus constrange. O constranger, amado, não é envergonhar. O constranger é promover algo em você que requer mudança. E você se propõe a mudar. Não é algo imposto, amado, é algo proposto. Então a Bíblia fala aqui, Jesus dizendo, acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Ou seja, conversa com ele. Essa repreensão, amado, não é passar na cara nem dar. Não, é conversar. É você chegar para a pessoa e dizer que não entendeu, que você se sentiu ofendido, não é? E a Bíblia fala aqui, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Presta atenção nisso aqui, amado. A Bíblia fala sobre arrependimento. Então a Bíblia não diz aqui que se ele não se arrepender, você não deve perdoar.
Porque lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 14, nós somos ensinados que você deve liberar perdão sobre aqueles que ofendem você. A atenção que Jesus está dando aqui é que quando você promove ou tem a iniciativa de se dirigir àquela pessoa que feriu você, você vai dar uma oportunidade de mudança a ela, amado. Porque a Bíblia diz, se ela se arrepender é examinar, a pessoa lançar exame sobre ela mesma, e não utilizar como justificativa nenhuma, amém, uma desculpa para ter tratado a outra da forma que ela tratou. Então Jesus disse, vai a ele, apresenta, repreende. É interessante que Jesus está falando aqui, ó, você tem razão. Agora, você não tem razão se você não se acautelar. Você tem razão. Vá lá a ele, repreende. Eu te pergunto, quem repreende o outro, está errado ou não? Dentro desse aspecto aqui. Está certo. Porque a Bíblia manda você ir lá. Você se sentiu ofendido, alguém errou com você. Aí vem o outro, está me julgando. Não, rapaz. Se você tem que apresentar o motivo pelo qual você ficou chateado, você ficou indignado, né? E você tem que dizer. Agora, existem formas de como você fala. Não compreendi o que aconteceu comigo, o que você falou, o que você disse, a tua atitude comigo, isso me chateou. O que foi que aconteceu? Você está dando uma oportunidade para a abertura de uma conversa e de um diálogo. Abrindo uma oportunidade também para o outro se arrepender, para o outro consertar a vida dele. A questão toda é essa. Olha que coisa interessante, amado. Então, muitas vezes, quando alguém erra conosco, né, a primeira coisa é, o outro está errado, eu estou ofendido e eu estou com a razão. Amado, nem o ofensor, nem o ofendido tem razão. Todos os dois estão errados. Agora, se você está ofendido, em vez de chegar e contar para o vizinho o que fizeram contigo, ou contar para umas 10 pessoas o que fizeram com você, você está promovendo edificação ou você está promovendo reconciliação com quem te feriu? Você está expondo aquela vida, não está dando direito a ela se defender. Se defender em que sentido? Se arrepender, consertar a sua atitude, mas espalha logo para todo mundo. Fulano fez isso comigo. Quando a Bíblia diz, se alguém errou, vai lá. Olha, eu estou chateado com você, não estou entendendo. E ali, amado, vai ser uma oportunidade. Isso é maturidade, isso é a coisa mais linda no Evangelho, irmão. É o que acontece com marido e mulher, irmão. Antigamente, diga antigamente. Digo, o pastor não era pastor. Está gravado. Então, amado, havia umas discussões comigo e com Márcia, que, rapaz, eram discussões infindáveis. Ah, mas eu não sou assim. Graças a Deus que você é perfeito nessa área. Mas não foi comigo. E um belo dia, amado, o Espírito Santo ministrou para mim e para Márcia que nós estávamos errados. Imagine dois com a razão. A mulher está com a razão, o homem está com a razão. E a mulher tem razão, mas o homem também tem razão. Ela não abre nem para um trem e o homem também não abre nem para um trem. Isso vai terminar em quê? Aí quando você olha para a palavra, alguém está ofendido aí. Acautelai-vos. Quem está ofendido, promova a ação de mudar. Diga, é difícil. Deus não pegou o que ofendeu, porque seria mais fácil, podemos dizer dessa forma, seria mais fácil Deus falar, Deus, olha, ora para aquela pessoa, para que ela peça perdão a mim. Deus disse, acautelai-vos, tenha cuidado, vá a ela. E expõe a sua insatisfação, expõe a sua falta de compreensão, ou esse gato que está arranhando por dentro. Isso é maturidade, irmão. Isso é maturidade, isso é um crente cheio do Espírito, cheio de ousadia. E aquele crente que só solta fogo pelas ventas, mas na hora de se relacionar tem medo de encarar o fato. Acusa o outro, se desculpa, se afasta e tal, ofendido, acautelai-vos. Vá, procure a pessoa. Está no silêncio hoje, ô dia de paz, massa. Mas eu quero refletir com você, amado, porque é dessa forma. É dessa forma. Amado, eu errei como pai com minhas filhas. E depois, quando eu comecei a ter conhecimento da palavra, cheio de orgulho, pai com filho, muitas vezes o pai vê o filho aqui, não vê o filho aqui.
Eu sou pai, tu é filho. Quem bota a grana sou eu. Então tu fica na tua e quem manda aqui sou eu. Mas muitas vezes, amado, o Senhor dizia para mim, ei, vá lá e peça perdão porque você errou. Muitas vezes eu fui criticado porque recebia conselho das minhas filhas. E recebo até hoje. Por que elas não podem me dar conselho, amado? Pelo simples fato de eu ser pai mais velho, mais idoso. Sei lá, mais o quê? E elas mais novas, elas não têm autoridade para me aconselhar? Tem. Quando elas me chateiam, aí eu vou logo em cima. Porque eu fico ofendido. Quando elas não me tratam da devida forma, eu digo, olha, você não está me tratando da devida forma e a gente precisa sentar, a gente precisa conversar. No casamento, irmão, a gente aprendeu a se respeitar. Márcia tem um limite, até onde vai comigo, eu preciso de ter um limite, até onde eu vou com ela, porque o simples fato de ser casado não me permite fazer com ela o que eu gostaria de fazer, ou o que eu penso em fazer. E da mesma forma ela. Aleluia, você entende? Aleluia. Relacionamento, irmão. A Bíblia diz que você cumpre toda a lei, todos os profetas, tudo aquilo que os profetas afirmaram. Se você se aperfeiçoar em relacionamento, você cumpre toda a palavra. Eu digo, o inimigo pode tocar em que área na tua vida? Quando você é forte em relacionamento. Agora, por que, mas eu estou falando sobre relacionamento? Porque a Bíblia diz, eu não vou ler agora para a gente avançar, lá em 2 Timóteo capítulo 3, a Bíblia diz que os dias se tornarão difíceis. E não é a economia que vai ficar ruim, amado, é que vão soltar uma bomba. Não, nada disso, amado. Os dias se tornarão difíceis, porque o homem se tornará amante de si mesmo, ou seja, dono da sua razão. Serão desafeiçoados. Ele tem a aparência de piedade, ou seja, não é nem o que está lá fora, amado. Imagine, dentro da igreja, por isso que muitas pessoas saem de uma igreja, pensam em sair, porque elas não pensam em construir relacionamentos. Elas pensam em ser servidas por um pastor, ou por um profeta, pelo próprio Deus. Elas buscam a cura, buscam coisas que precisam, amém, irmã? Do que o mundo ou do que a igreja pode oferecer, dentro daquilo que é justo, mas elas não procuram crescer em relacionamento. Amado, eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o mundo se tornará difícil nos últimos dias por causa de relacionamento e não por causa de escassez de recursos. A Bíblia diz por que é que existe guerra? Relacionamento, irmão. Por que é que existe confusão no lar? Relacionamento. As coisas não vão mudar, mas se encher o teu bolso de dinheiro, encher o meu bolso de dinheiro. Deus olha para relacionamento. Se você tem um relacionamento correto comigo e desenvolve esse relacionamento comigo, você vai ser aperfeiçoado nos relacionamentos. Aleluia. Agora, vê que coisa interessante no versículo 4 aqui. Eu não me admiro muito, irmãos, com algumas pessoas que eu vejo em púlpito, e quando elas descem, elas nem parecem o que elas são lá em cima, irmão. Sinceramente, falo sem o menor temor. Me tratam, amado, como um colega e não como irmão em Cristo. Colega de ministério, colega de trabalho, irmão. De ministério é irmão. É família. Não tem um pingo de interesse na minha vida. Eu digo, não falo apenas a pessoas que vêm aqui. Pessoas também dentro da igreja, mano, que muitas vezes querem o pastor como garçom. Antes de tudo, rapaz, a gente é da família. Nós somos da família, mas precisamos ter respeito uns pelos outros, amor uns pelos outros. Não é verdade? Aleluia. Se por 7 vezes, diga Dia dos Pais. Eu não vou falar não, que eu não vou mudar minha pregação no Dia dos Pais, mas se prepara almoço, se prepara tudo. Agora no decorrer do ano, meu amigo. Se por 7 vezes no dia. Agora presta atenção nessa passagem aqui. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vir ter contigo, dizendo, estou arrependido. Sabe, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Quando nós estamos construindo relacionamentos, nós vamos errar com as pessoas.
Porque nós não somos perfeitos. Nós vamos pisar na bola em algum momento. Agora, preste atenção nesse versículo aqui. A ação já não é daquele que foi ofendido. A ação é do que ofendeu já. Isso aqui fala da mesma pessoa. Do versículo anterior. Não fala de uma pessoa diferente. Se 7 vezes no dia essa pessoa errar contigo e vier para ti, agora a Bíblia fala arrependido, ou seja, não errou na mesma área. Porque a Bíblia fala que quando existe arrependimento, você não erra mais naquela mesma área. Quando você erra na mesma área, o que existe é remorso. E não arrependimento, porque arrependimento produz mudança. Então ele errou ao longo do dia em muitas coisas com você. Mas no versículo aqui, a Bíblia diz que ele examinou, amado. Você está comigo? Ele se examinou, ele veio 7 dias para você pedir perdão. Em cima de quantas vezes, amado, eu erro com Márcia durante o dia e quantas vezes ela erra comigo? A questão toda é, quando eu erro, eu percebo o erro que eu cometi? Se eu percebo, amado, há mudança. Mas isso me livra de errar de novo? Não. É assim, amado, que os relacionamentos são construídos. A pessoa errou com você hoje. Mas naquele dia, nem houve perdão. E está puxando a ficha do cara, a ficha suja do cara. E porque a pessoa erra num ponto, vai lá atrás buscar coisas que não tem nada a ver. Que não vai construir nada. Porque a Bíblia diz que aquele que renova as mesmas questões promove separação. As mesmas demandas de um relacionamento. Aquele nível de cobrança que muitas vezes casais têm você tem que me fazer feliz. Amado, vou te contar uma coisa, eu não sou Deus. Que cobrança desgraçada. Vou corrigir aqui. Márcia já falou algumas vezes que ela me tinha como quê? Deus. Que se eu viajasse, a casa caía. E eu estava começando a me sentir, não como Deus, mas como se fosse Deus. E por não ser Deus, o que é que estava vindo sobre mim? Aflição. Porque eu digo, que nível de cobrança de torar mesmo esse casamento? Eu já não aguento mais. E um belo dia eu cheguei e conversei com Márcia. Disse, Márcia, eu não sou seu Deus. Isso está me incomodando. Vai dizer que você não se incomoda no seu casamento também, está com essa carinha de santo para mim. Vai dizer que eu sou diferente de você. É não, belezinha. Você se incomoda assim com algumas coisas no casamento. Você se incomoda assim com algumas coisas nos relacionamentos. Não é? Então, muitas vezes o outro joga, mano, a pressão em cima do outro para que o outro seja Deus. Casar para ser feliz, rapaz. Agora, casar para trabalhar para o casamento é outra conversa, irmão. Aí o casamento prospera. Vai jogar a mulher para lavar prato porque você é homem, e quando ela estiver cansada, irmão. Eu não sei por que quando eu chego em casa, a vontade que a minha mulher tem é de jogar um prato na minha cabeça. Por quê, irmão? Está cansada. Limpou a casa e tu chega com aqueles pés imundos. Aconteceu isso comigo, viu? Lá em Campina Grande. Crescendo no evangelho e tal. Cheguei cansado, trabalho na rua, polícia na rua, piso em tudo que é canto e tal. Pá. Casinha limpinha. Aí eu. Márcia nem olhou para mim, irmão. Márcia fez assim, ó. Eu digo, eita, cara, sujou. Ou seja, fechou o tempo. Não, ela não é mais assim, não. Nós não somos mais os mesmos. Deus está trabalhando, não somos perfeitos, não. Ainda erramos um com o outro, mas consertamos rapidamente, irmão. Isso é poder de evangelho, irmãos. Aí tu vai ver Deus, amado, trabalhando na tua vida, as coisas sendo consertadas, Deus fazendo coisa que você não pede, tudo dando certo, tudo passa a dar certo quando os relacionamentos são restaurados, irmão. A coisa flui, irmão, flui. Tu chega em casa é um paraíso. Não é porque as coisas estão certas, não. É porque o ambiente é gostoso, amado. Não dá nem vontade de sair. Aleluia. Então lhe disseram, versículo 5, então lhe disseram os apóstolos,
Aumenta-nos a fé, Senhor. É difícil demais, papai. É ou não é? É ou não é? Respondeu-lhe Jesus. Jesus não aliviava, irmão. O cara tremendo. Posso falar de cara com todo respeito, amém? Ele continua sendo o Senhor, amém? Mas ô pessoa, meu irmão, ousada. Uma conversa reta. Jesus disse, se você tiver fé, como um grão de mostarda, ou seja, se você tiver uma atitude que represente fé, se você tiver uma ação que represente fé, é interessante que Jesus disse que já havia uma árvore aqui, mano. Uma árvore chamada insatisfação no relacionamento. Porque a Bíblia diz, você vai falar para essa moreira. Era uma árvore, amado, já enraizada. Coisas que foram alimentadas, amado, durante ao longo da vida. Se você disser essa erva, Jesus não falou de erva. Jesus falou, se você disser essa amoreira, desarraiga-te. Desarraigar, amado, fala de algo que está extremamente enraizado. Se você tiver uma atitude, você muda relacionamentos e você transforma relacionamentos. Mesmo que a árvore esteja grande, mesmo que aquela coisa ruim tenha enraizado, promovendo dano no relacionamento conjugal, promovendo dano no relacionamento entre irmãos, entre família, no trabalho. Mesmo que aquela coisa assim, que você veja assim, está tão enraizado, Jesus disse, se você tiver uma atitude pequena que represente fé, essa árvore é removida. Aquilo que está enraizado, aquele ranço que quando você lembra, ainda te causa mal. Porque a questão toda, amado, que você lida com o perdão e lida com os relacionamentos, é que quando você lembra daquilo ali, porque você não esquece mais daquele fato, aquilo não te causa mais dor, amado. Então você está livre daquilo. Você entende? Então os discípulos, eram os apóstolos que disseram, a gente não tem fé nessa área não de relacionamento, é muito difícil. Aumenta-nos a fé. E Jesus disse, já tem coisa aí enraizada que virou árvore. Está bom de vocês terem uma atitude. Aleluia. Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então a Bíblia reconhece, amado, que não é fácil se relacionar. E que o fruto daquilo que vai promover relacionamento está ligado diretamente à atitude que nós vamos ter com o próximo. E isso, amado, revela amor. Porque é uma atitude de benignidade, amado. Muitas vezes você não tem um sentimento adequado ou correto, ou eu mesmo, para ter uma atitude correta com a pessoa. Mas não é o sentimento, irmãos, é a atitude que importa, que vai... A atitude que você toma quebra. A atitude que você toma abre espaço para que o outro possa examinar a vida dele, e como diz nesse versículo aqui, nesses versículos que nós lemos, já é o outro que quando erra com você, ele te procura para dizer, cara, eu errei de novo. Quantas vezes, porque Jesus, que se 7 vezes, Jesus falou, se 7 vezes aquela pessoa errar contigo e te pedir perdão, porque se arrependeu, mas não é se arrepender das mesmas coisas, é que ela comete um erro agora, de repente pode cometer outro, de repente você pode cometer um erro com alguém. Muitas vezes, igreja, nós não premeditamos em errar. Você concorda comigo? De repente, amado, você pega o carro, vai no trânsito. Quem é que quer dar uma fechada em alguém aqui quando anda de carro? Se tiver, não levanta a mão, pelo amor de Deus. Que você já sai com a intenção errada. Vou pegar alguém hoje. Ninguém sai assim, meu irmão. Você não chega e vai para o trabalho, vou pegar aquele cara. Porque isso já é uma atitude errada. Mas talvez, amado, naquele dia que você não premeditou nada para fazer, você não está nem pensando nisso, e você nem se resguarda. Não é? Porque você não está pensando que vão fazer algo de ruim com você, ou algo de mal com você. Mas você pega o carro e aquela pessoa dá aquela provocada em você, dá aquela buzinada, dá aquela fechada em você. De repente, irmãos, vem aquele negócio. Se não vem em você, amém, você está perfeito nessa área.
Mas de vez em quando em mim vem. Mas o Senhor me lembra logo e diz: ei, rapaz, calma. Vai estragar o dia? Vai para a igreja, entra na igreja, já entra na defensiva. Espera aí, meu irmão. Baixa a guarda. Baixa a guarda. Aleluia. Silêncio. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado, eu vou te dizer uma coisa. A gente já teve uns pegas aí com tantas pessoas, sabe, ao longo da nossa vida, que hoje em dia nós somos grandes amigos, porque a gente sabe onde a gente errou. E o outro sabe naquilo que errou, também sei onde eu errei. E por a gente ter construído um relacionamento saudável, mas aí existe respeito, porque precisa haver isso aí. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, Paulo fala, depois você marca lá, que a sabedoria, ela incha e o amor edifica. A sabedoria, amado, enche o cara dele mesmo. E ele se acha totalmente digno de não promover a reconciliação com alguém que ofendeu a ele. Ele não abre negociação. Porque ele acha que quem errou é quem tem que tomar a iniciativa. Mas a Bíblia fala que quando nós tomamos a iniciativa, nós vamos promover mudança na vida daquela pessoa, fazendo aquela pessoa se examinar e saber que a linha de atuação dela contigo tem limite. Você está comigo? Porque Paulo fala nesse texto de 1 Coríntios, no capítulo 8, que mesmo que nós sejamos livres para fazer determinadas coisas, a nossa liberdade deve ser limitada dentro do que nós podemos produzir de dano na consciência alheia. Depois você lê esse texto. Se por causa da comida tu faz o teu irmão se escandalizar, não faz isso. Se por causa de outras coisas você faz o seu irmão se escandalizar, não faça isso. E a Bíblia diz, não é contra o irmão que você peca, é contra Cristo que você peca. Então, muitas vezes, as pessoas nos relacionamentos ferem as outras, eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam. Como, irmão? A minha liberdade não me permite, de forma alguma, dizer eu não estou nem aí. Não me permite, irmão, porque é pecar contra Cristo. Você entende? Então, isso traz dano sobre a tua vida. Deus, amado, Ele ama você. E me ama. E nesse amor, não existe predileção. Não existe favorito. Eu digo isso que eu aprendi a amar as pessoas mais difíceis da minha vida, que foram as pessoas que eu saía para fazer prisões. E teve um dia que eu adoeci e eu descobri que não valia a pena adoecer. Porque eu fiquei tão chateado com Deus. Porque Deus falou que Ele me amava tanto quanto aquela pessoa que tinha a estampa procurado, mandado de prisão. Fez isso. E eu todo justinho. Eu nunca matei, nunca fiz isso. Pai de família, não sei o quê. Sou um trabalhador. Esse cara é um tal, na época, né? Aí Deus disse, eu não mudo em nada. Eu não mudo em nada. Eu amo ele e amo você. E o fato de você não amar a ele, não quer dizer que eu não vou continuar amando a ele. Se ajuste. Rapaz, eu fiquei muito amuado com Deus. Na verdade, irmãos, Márcia sabe, eu adoeci. Eu digo, que amor é esse, irmão? E muitas vezes nos relacionamentos, a gente se acha no direito de estar certo. Mas a partir do momento, irmãos, que você fere o outro, você está errado. Eu estou errado. A partir do momento em que a minha consciência ela está corrompida, a ponto de eu não examinar a consciência alheia e dizer, eu não vou fazer isso, não é por causa de mim, não. É por causa de fulano. Eu sou a justiça, e anda tudo que é jeito. É contra Cristo que nós pecamos. Aleluia. Não fica triste, irmão. Amém? Eu estou falando sobre você ter coragem e ousadia para dizer na pessoa, eu não gostei do que você fez comigo. E não chegar para o terceiro e dizer, mentir, porque você está falando debaixo de uma emoção, né? O teu discernimento está afetado, porque quando você está chateado e fala de alguém, amado, você vai errar.
Porque as tuas emoções estão afetadas naquele momento e o teu discernimento é afetado. O que é discernimento? Capacidade de julgar a coisa como aconteceu. Eu fiz um curso, há muito tempo atrás, um curso de negociação, de crise. O cara vai sequestrar o outro. Tu tem que fazer negociação, amado. Nem para matar o outro, nem para o outro morrer. Tu tem que tentar atender a demanda, mas daquela crise ali. Resolver a crise. E não promover uma crise. Aleluia. E o que Jesus pede aqui, amado, é cautela sobre aquele que sofreu. E isso é amor. Imagine, quem te constrange você procurar aquela pessoa a fim de promover conserto na vida dela. E a Bíblia diz que aquela mesma pessoa não vai errar uma vez com você, vai errar várias vezes. Mas quando errar, ela é quem te vai procurar. Ela é quem vai procurar. Aleluia. Jesus, Mateus, vamos aqui em Mateus. Não, antes de Mateus, vamos aqui em Juízes. Estava meditando num texto ontem aqui, lá em casa, eu achei bem interessante isso aqui. Às vezes, igreja, às vezes Deus quer nos aperfeiçoar no território do adversário. O adversário, a gente sabe, não é o teu irmão, é as suas emoções. Vou lá nada. Você tem que ir, irmão. Eu tenho que ir. Amém? Estou com medo. Estou com medo do meu inimigo. Aí Deus diz: vai lá e procura o inimigo para você possa ouvir algo dele. Porque quando você ouvir algo dele, aquilo pode te fortalecer. Vai nesse território, amado, que você não tem disposição para ir. Qual é o território? Reconciliação. Chateado. Isso é um culto extremamente poderoso, meu irmão. Extremamente poderoso. Reflita sobre os seus relacionamentos, irmão. Reflita quem tem razão, se é Deus ou é você. A gente não está para avaliar quem ofendeu nem quem foi ofendido. A gente está compartilhando, irmãos, a instrução que o Senhor nos dá a fim de promover relacionamentos saudáveis. Haverá erro? Haverá. Mas onde houver arrependimento, é um relacionamento saudável. Haverá respeito? Haverá sim. Por quê? Porque haverá uma compreensão da minha parte que eu não devo agir, mesmo que a minha liberdade em Cristo Jesus me permita agir de determinada forma, eu não posso agir com quem é fraco na fé, dentro daquilo que a minha liberdade em Cristo me permite. Porque eu vou promover escândalo. Então Jesus diz claramente, não faça isso, Paulo, não faça isso, 1 Coríntios capítulo 10, não por causa da sua consciência, mas a consciência alheia está sendo fragilizada. Jesus aqui Juízes, no capítulo 7, tem uma passagem bem interessante. Algumas pessoas têm medo, eu vou ler aqui. Algumas pessoas têm medo, amado, de se relacionar por coisas que sofreram. Então elas constroem um paredão. Algumas pessoas às vezes não confiam mais na igreja como um todo, e elas entram ressabiadas por causa de experiências que elas tiveram, frustrações que elas tiveram. Mas, amada, a igreja é o melhor lugar, amém, que você deve estar, porque é nesse lugar em que você vai ser treinado nos relacionamentos. Você vai lidar com um universo de pessoa tão diferente de você, e você vai ver que você não é dono da razão, você vai ver que você não é Deus na vida das pessoas, você não é pai, você não é um imperador, nem um ditador na vida de ninguém. Você vai precisar ouvir coisas de pessoas que você vai dizer assim, bicho, eu preciso considerar isso na minha vida. Você vai ser consolado, você vai dar, você vai receber, você vai errar, outros vão errar, você vai perdoar, você vai ser perdoado. Veja que ambiente maravilhoso. No mundo não é assim não, irmão. O mundo não é assim. Pisou na bola, está fora do meu relacionamento. Quem é o próximo fora do seu relacionamento? Quem é o próximo? Você entende isso? Quantas pessoas vão passar na sua vida? E quantas pessoas podem ficar na sua vida? Se você se relaciona. A tua família vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. O número de amigos vai aumentando, o número de pessoas que te consideram vai aumentando cada vez mais.
Porque você não despreza as pessoas, não desiste das pessoas. A gente sabe claramente com quem nós devemos andar. A Bíblia fala a respeito disso. Então não se trata de desprezo, se trata de comunhão e associação. Eu estou falando com pessoas, amado, que estão procurando consertar suas vidas com Deus. Amém? Aleluia. Então, na história de Gideão aqui, a gente vê, a partir do capítulo 6, mas não nele, eu não vou ler, você pode ler. A gente sabe, amado, que Gideão foi escolhido por Deus, amado, para libertar como juiz o povo de Deus daquela escravidão. Amém? E a gente sabe claramente que Gideão era um medroso. Amém? Gideão era um medroso. Deus teve que chamar Gideão de homem valente, teve que insistir. Né? Depois que Gideão ficou um pouquinho convencido, ele fez aquela prova da lã, mas se eu fizer isso assim, tu molha a lã, se eu fizer isso, tu molha em volta da lã. E Deus, amado, querendo, sabe, chamar aquela pessoa para dar uma resposta a ele, amado. A resposta que nós precisamos dar a Deus não é uma resposta de coragem, é uma atitude. E é interessante, amado, que Deus fez aquilo ali tudinho para Gideão, mas Gideão continuou medroso. Num determinado momento veio a unção de Deus sobre Gideão, e Gideão saiu chamando todo mundo. Rapaz, vamos para essa batalha, vamos ali, vamos ganhar, não sei o quê. Mas de repente deu medo. Sabe, amado, o que Deus, sabe, valida sobre a nossa vida, está feito, irmão. Independente da resposta que eu dou para ele ou não. Quem lembra daquela passagem dos leprosos? Só um voltou, mas todos foram curados, irmão. Aquilo não invalidou o que Jesus fez. Mas quem foi salvo? Aquele que voltou. Todos saíram curados, mas o salvo foi o que voltou. Agora, o fato dos 9 não ter voltado não quer dizer que eles não foram curados. Se Deus, amado, pede para que eu faça algo, Ele não pede aquilo que eu não seja capaz de fazer. Agora, a minha mente, muitas vezes, amado, constrói erros durante o decorrer da vida, que diz assim, não vale a pena trabalhar por esse relacionamento, não. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque não vale a pena? Porque não vale a pena? Porque não vale a pena? Não se tem uma atitude de consertar, irmão, as coisas. Porque é mais fácil descartar as vidas do que trabalhar com elas. Para as pessoas, você entende? E está assim. Ah, tem muita mulher no mundo, então uma amém, não faz mal não. Que onda é essa, meu irmão? Tem tanto homem no mundo, uma amém no casamento. Isso acontece dentro da igreja, mano. Vou procurar a minha felicidade. Vai se decepcionar com o que vier. Vai se decepcionar, porque a questão toda não é felicidade, é construção de propósito. E construir algo dá trabalho. Construir algo exige recurso. Construir relacionamento exige recurso. Qual é o recurso? Perdão, amor, compaixão, misericórdia. Estar junto, caminhar, não explorar o outro. Apenas, não, tu me dá. Tu é mulher e vai para o tanque, eu vou para o trabalho. Tu é mulher e tu faz isso, tem muito isso aí. Eu sou homem e eu boto dinheiro dentro de casa, mas o papel da mulher é esse. Ajuste quais são os papéis, ajuste aquilo que está promovendo desgaste na tua relação. Porque não é um padrão entre o que é mulher e o que é homem, irmão. É um padrão que convém para a família. Não tem papel de mulher e papel de homem, se eu puder dizer dessa forma, dentro do que é comum no lar, amado. Se algo está incomodando o casamento ali, amado, se algo está incomodando o relacionamento ali, aquilo precisa ser tratado. Precisa se sentar, precisa se conversar. Muitas vezes o cara está cheio. Muitas vezes a esposa está cheia. E o que é que vai se fazer? Não, isso passa. Que passa nada, mano. O cálice da ira vai transbordar um dia. Então, todos os dias, amado, nos nossos relacionamentos, aquele cálice da indignação tem que ser virado no final do dia, sabe? Coisas que fizeram com você, vai te indignando, você deixa juntando. Com um mês, com uma semana, lá na frente, já ouviu aquele negócio, rapaz, eles eram tão felizes, de repente acabou. Que de repente nada, irmão. Um relacionamento não acaba de repente, não. Um relacionamento acaba porque deixou de se haver construção ali e esforço. Aleluia. Vamos ler aqui. Juízes, capítulo 7. No versículo 8, diz aqui, tomou o povo provisões na mão e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Versículo 9. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Diga, Deus falou.
Agora, no versículo 10, diz o seguinte: se ainda tu tem medo de atacar, Deus falou algo para alguém que estava com medo. Porque Deus falou, se você está com medo ainda. Agora, vê que orientação maluca. Como é que tu vai encorajar o outro, mandando o outro ir para o território de quem quer te matar? Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura e vai ao arraial? Ei! Que encorajamento, hein? Tu, Deus, vendo que eu estou com medo, tu me manda para o território do inimigo para me encorajar? Muitas vezes, amado, o local de nós sermos encorajados é confrontar aquilo que impede o nosso crescimento. O que é que o Senhor diz? Acautelai-vos, vai lá. Por que é que ele tem que vir a você? Quando a Bíblia diz que sou eu que tenho que ir lá se eu estiver ofendido. Se você está com medo, Gideão, às vezes as pessoas ficam chateadas com o pastor, porque o pastor tem que ser aquela coisinha, mamão com açúcar. Não é que a gente tem que bater em ninguém, gente. São instruções bíblicas. Pastor, é muito duro, muito não sei o quê. Eu não estou dizendo que sou eu não, mas se sou, posso fazer o quê? Mas, amado, vê que coisa interessante. Deus não alivia, amado. Deus fala o que é bom para mim, o que é bom para você. Existem lugares, amado, que são desconfortáveis, mas nesses lugares é que o encorajamento vai ser dado, amado. Porque nós vamos ouvir algo ali do adversário. Nós vamos ouvir algo da circunstância. Que tipo de adversário é o outro? Não somos nós mesmos. Que muitas vezes dizemos que não somos capazes, e quando nós enfrentamos a situação, e você diz assim, poxa vida, quem é que sai alegre de uma situação que se viu incapaz de enfrentar? E foi lá, enfrentou e, poxa vida, cara, eu nem tinha coragem para isso. Mas, gente, não tem herói corajoso não, irmão. Corajoso é negócio de desenho animado, de ficção científica. Esse negócio de super-herói que não tem medo de nada. Existem situações que há desconforto e que há medo. A questão toda é, amado, como é que eu lido com aquilo que promove desconforto e medo? É uma atitude, amado. Que hoje as pessoas denominam coragem. Não é coragem não, é atitude, irmão. Então ele diz aqui, se temes atacar, desce com o teu moço pura ao arraial. Ou seja, você está com medo. Sabe qual é o local do seu fortalecimento? É ir lá onde está o adversário. Qual é o adversário nos relacionamentos? Onde existe falta de perdão, vai lá e perdoa, amado. Onde existe uma coisa que está mal compreendida, mal encaixada, vai lá no arraial. Porque lá você vai dizer assim, aconteceu uma reunião aqui, assim, lá no CT, foi bem interessante, eu conversando com o Robson, vou falar o nome dele, mas não vou falar mal, então posso falar. Robson chegou para mim durante a conversa ali, a gente batendo um papo ali, tudo, estava todo mundo alegre naquele festejo lá da gincana. E aí o que foi que aconteceu? A gente conversando e tal, aí Robson falou assim, rapaz, pastor, é interessante, tinha uma pessoa que não ia com minha cara, achava eu chato demais. Mas quando a gente começou a conversar ali, aquela pessoa disse, bicho, eu me enganei a teu respeito. Sabe, amado, que talvez você possa se enganar com aquele que te ofendeu? E que por algum motivo, não se sabe qual, e não vale a pena ir atrás, sei lá, ele se descontrolou, falou alguma coisa indevida, falta de maturidade, sabe-se lá o quê? Mas, de repente, amado, você pode construir um grande relacionamento com pessoas que um dia te ofenderam, e você dizer assim, poxa vida, ele errou comigo, mas eu também errei em ficar ofendido. E como valeu a pena a gente trabalhar isso na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa, amado, casamento é algo maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Agora você trabalha até que Jesus volte. Trabalha até que Jesus volte. Aí chega e diz, eita, eu faço assim, vencemos, Márcia. Márcia também chega, vencemos. Vamos embora. Lá na frente,
São coisas até que não acontecem entre nós, mas coisas que vêm para o casamento, de pressão que vem de fora. E às vezes vamos orar, vamos aquela coisa toda. A gente encontra encorajamento um no outro. Encorajamento se chama atitude correta. É o que Deus pede na sua palavra. E aí, novamente, amado, coisa boa. Sabe? E você se torna cada vez mais cúmplice. Amado, vou te contar uma coisa. Acredite se quiser. Eu não quero voltar àquele dia que eu me casei com Márcia. Porque era, amado, uma insegurança, era um querendo agradar o outro da forma errada, um querer fazer uma coisa e errado. Não tinha tanta segurança, aquela coisa toda. Hoje a gente já se conhece, já sabe o que desagrada, o que agrada. Não existe manipulação, existe sinceridade, confiança. Eu não desconfio de Márcia, Márcia não desconfia de mim. A gente não deseja outro tipo de relacionamento, porque nós estamos construindo um relacionamento em Cristo. Então, para que buscar fora o que já existe dentro de casa, sabe? É algo muito maravilhoso. É algo muito maravilhoso. Você chega numa igreja e se relaciona com um irmão e de repente aquele irmão dá importância a você, você se torna relevante para a pessoa se torna relevante para você, você constrói, amado. Aleluia. Versículo 11. E ouvirás o que dizem. Depois fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Ou seja, vai lá no problema para que você seja fortalecido, depois vai lá e pega a tropa e desce com tudo para cima. Você está com medo de falar com alguém uma verdade? Ore. Ore. Mas não fuja não, irmão. Não fuja não. Se você tem algo com uma pessoa, não compartilhe com outra pessoa, vá a ela primeiro, amado. Agora vamos encerrar aqui. Eu quero que você vá em Mateus. É interessante. Um casal, quando está meio picudo um com o outro, é engraçado demais depois. Eles evitam olhar um para o outro. Quando um dá uma risada, o outro faz. Ô leseira. É engraçado. Na hora não é bom, não. É uma leseira, irmão. Quer dar um beijo? Dá um abraço. É uma onda. Aí de vez em quando a gente fica um rindo do outro. Por causa das leseiras. Coisa pequena, besta, boba. Vale a pena, mas tu acabar um casamento. O que é mais importante para Deus? Um relacionamento, amado. É mais bonito você construir do que destruir. E a Bíblia fala, amado, o que é que adianta a gente fazer tanta coisa onde não existe amor? Não aproveite para nós. O grande beneficiário do amor somos nós, de uma atitude correta. Mateus capítulo 7, versículo 12. Isso serve no relacionamento. Isso serve em qualquer nível de relacionamento. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam. Você quer que alguém fale com você? Você quer que alguém na igreja trate bem você? Você quer ser amado no meio da tua família? Quer ser amado no meio do povo de Deus? Quer ser notado? A Bíblia diz, faça você primeiro. Mas é interessante, amado, que muitas vezes a gente fica cobrando que o outro faça conosco, que não cabe da nossa parte a gente fazer com o próximo. E a gente começa a fazer um tipo de cobrança injusta. É como existe dentro do casamento, nos relacionamentos. Quando a Bíblia fala, amado, que o homem se tornará amante de si mesmo e egoísta, o que é que ele tem em vista? Projetos pessoais. Ele não tem em vista o próximo, amado. Porque se ele é amante de si mesmo, o próximo é plano B. O próximo, ele é usado apenas para um fim, e esse fim sou eu. Então a Bíblia fala que nos últimos dias as coisas se tornarão piores porque o homem se tornará amante de si mesmo. Ele traça os seus projetos pessoais e dentro dos projetos pessoais é ele que está centralizado e não pessoas. As pessoas são importantes, amado, para que você construa, eu digo assim, uma vida em que nela haja qualidade.
Porque vida de qualidade, amado, existe quando existem relacionamentos saudáveis. Não adianta você ter dinheiro no bolso e não ter amigos, amado. Não adianta você ter um padrão, eu digo, financeiro muito bom, contas pagas, tudo beleza, onde não tem pessoas que se importem com você, que achem que você é relevante para elas, em função do respeito que você tem por elas. Porque amor, amado, se constrói quando existe respeito na relação, quando existe consideração. Então Jesus disse o quê? Se eu quero que as pessoas façam algo comigo, a iniciativa, amado, eu não posso cobrar. E muitas vezes num casamento e num relacionamento, existe esse nível de cobrança, que eu quero ser amado, eu quero receber, eu quero isso. Ninguém faz isso para mim, ninguém faz isso para mim, ninguém está me vendo, ninguém está olhando, ninguém faz isso, e tal, e tal, e tal. Não, amado, não é ninguém, sou eu que não estou fazendo. O que é que o Senhor diz? Se você está com medo, ei, vá lá nesse território que está te impedindo de fazer as coisas, de corresponder com um determinado tipo de atitude que o Senhor pede de nós, e nós quebremos, amado, esse medo. Que nós possamos quebrar a insegurança que é construída hoje num padrão de relacionamento chamado humanismo. O humanismo, amado, não vale de nada. Porque quando entra o interesse de cada um, não vira humanismo não, amado. O humanismo só existe para o que é coletivo. Tá bom para a gente? Tamo junto. Mas no momento, amado, em que não tiver bom para mim, eu vou soltar uma bomba naquilo que está bom para os outros. Isso é humanismo, amado. Mas o cristianismo não, amado. O cristianismo vai, amado, na causa. Jesus falou o quê? Jesus, quando falou para a figueira, amado, ele foi na causa e não no sintoma. O sintoma, sabe o que é? Eu estou ofendido. Qual é a causa? Vai lá. Vai lá na raiz. Qual é a raiz do problema? É ajustar o que foi que houve, amado. É você poder falar para a pessoa algo e poder ouvir dela algo também. E a gente tem que estar aberto para ouvir das pessoas. Eu queria chamar o grupo de louvor. Essa palavra que veio no meu coração para compartilhar hoje, amado. Porque muitas vezes, sabe, quer ser uma pessoa cheia do Espírito, seja hábil nos relacionamentos. Não tente mostrar, amado, o seu desempenho na igreja. Porque Deus está vendo. Não é a tua pregação que é boa, que torna você um homem cheio do Espírito. Porque Deus, amado, Ele sempre vai velar pela palavra dEle. Se Deus falou por uma jumenta, amado, Ele fala por qualquer um, com todo respeito. Você está comigo? A pregação da palavra, amado, a honra não é do ministro, é de Deus. E pode ter alguém totalmente desqualificado no caráter, falando da palavra e vai abençoar pessoas. Mas aquela pessoa não vai ser abençoada, não. Porque a Bíblia lá, em 1 Coríntios, no capítulo 13, fala uma coisa interessante. Ainda que você tenha fé. Ainda que você tenha fé para transportar montes, se não houver amor, só é barulho. Quantos lugares, amado, a gente só vê barulho? Pode ir tocando aí, gente, para me ajudar, o clima ficar mais leve. Mover de barulho, mas pouca expressão de amor nesse lugar. Você pode ter o dom de falar em línguas. Eu posso ter o dom de falar em línguas, eu posso fazer tantas coisas, mas a Bíblia diz que não houver amor, não haverá proveito nenhum para a sua vida. Outros vão se beneficiar do que você está dando, mas você não vai se beneficiar. E a Bíblia diz que o amor é paciente. O amor é benigno. Benigno, amado, é aquele momento em que você não tem... Você, a tua mente diz assim, vou dar uma gravata. Vou estrangular, vou fazer qualquer coisa. Aí você diz, ei, está errado, vou fazer isso não. Está com raiva do outro, aí o outro pede um copo d'água dentro. Vou nada, vou fazer de conta que nem osso. Levante-se, vá e pegue o copo d'água. Porque você está sendo treinado. Vou nada falar com fulano, aquele cabo é muito chato. É você que tem coisa contra ele, irmão. Não é ele que tem coisa contra você. Sabe o que você faz? Vai lá. Você vai ver o que é uma vida de poder, irmão. Eu fui liberto, amado, quando eu recebi um abraço de quem eu queria matar, com todo respeito, que era um traficante na época.
Aquele traficante foi me esperar, ex-traficante, na verdade, e ex-matador, se eu puder dizer. Nunca matei ninguém, viu, gente? Mas eu digo a intenção de matar, o ódio. Porque quando eu via esse povo, eu dizia, esse cara faz com os outros. E eu olhava para as minhas filhas, olhava para a minha esposa, e eu imaginava, amado, aquela pessoa tocando na minha vida com aquele nível de violência. E é interessante que eu não tive a oportunidade de ir atrás dele. E eu prendi aquele homem, a gente levou aquele homem 5 vezes para uma penitenciária. E a iniciativa daquele homem, ao sair da penitenciária, sabe qual foi, irmão? Me procurar. Porque ele entendeu, irmão. Ele entendeu que não era uma questão pessoal levar ele para o presídio, amado. Mas era o pecado, amado, que estava fazendo e colocando e impondo aquela condição sobre a vida dele ser preso, escorraçado, desrespeitado. Porque não há dignidade, amado, em quem comete crime. Não há honra em quem comete crime. E isso me impactou a minha vida, irmão. Chego num domingo de manhã na escola dominical, quem está lá? Essa pessoa. Ela me procurou, amado, para se reconciliar comigo. É interessante, vem me pedir perdão, irmão. Não era uma questão de perdão, irmão. Não era uma questão de perdão. Era uma questão de justiça que nós estávamos exercendo, amado. Ele errado, a justiça certa, não era nós que estávamos certos, mas o cumprimento da justiça. Mas você ser procurado, amado, por alguém que queria te matar e dizer, me perdoe, porque meu sentimento era errado. Deixa eu dar um abraço em você. Amado, aquilo quebrou muitas coisas na minha vida, irmão. Muitas coisas na minha vida. Alguém que me odiava, amado. Alguém que me odiava, chegar e abrir a boca e dizer, irmão. Sorriso quase mordendo a orelha, irmão. Foi um mover na entrada da igreja, que as pessoas sabiam, amado. Foi um mover na escola dominical lá. E o Senhor me mostrou, amado, algo que eu não estava disposto a fazer, amado. E naquele dia, amado, eu digo, Senhor, me perdoe, Senhor. Porque eu não faria isso que esse homem fez. Sabe, amado, muitas vezes nós precisamos ser ensinados e sermos constrangidos com a atitude, amado, de pessoas tão simples, amado, mas com ações tão poderosas sobre as nossas vidas, amado. Uma ação de perdão, uma ação de amor, uma ação de reconciliação. E isso é o que torna o cristianismo vivo, amado. E isso é o que vai resgatar. Imagine, amado, Jesus falando uma coisa interessante. Jesus disse, olha, as prostitutas precederão os religiosos no reino de Deus.